Os convidados de nossas histórias hoje são os advogados Rafael Paiva Nunes e Daniela Filter, do escritório Paiva Nunes e Filter aqui de Porto Alegre. Com atuação no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o escritório tem foco em duas áreas distintas, o contencioso e o consultivo. No aspecto de contencioso, houve o mais recente evento foi de Três Torres, junto ao Shopping Center de Gravataí, envolvendo 286 compradores da Associação do Shopping de Gravataí. É uma questão que, aliás, tem envolvido muito o trabalho desse escritório. Mas, antes disso, houve uma mudança no escritório, uma mudança recente, acontecida neste mês. Qual foi? Na verdade, a doutora Daniela é minha sócia, nós somos sócios já há 6 anos, né? E o escritório ele tem como logotipo, na logomarca dele, um colibri, que é uma ave símbolo do corretor de imóveis, do Cresci. E nós trouxemos essa marca para o colibri. E a gente brinca, né? O escritório era Paiva Nunes. Começou como Rafael Nunes, virou Paiva Nunes e atualmente, esse mês, nós então mostramos para o mercado quem são as duas asas do colibri, que é eu e Daniela, e ela então virou sócia nominal do escritório. A mudança então foi na marca do escritório, que agora é Paiva Nunes e Filter Direito Imobiliário. O escritório tem uma atuação forte no direito imobiliário, mas dentro do direito imobiliário, o escritório envolveu-se num tema social importantíssimo e de grande extensão aqui no Rio Grande do Sul, que eu acho que também no Brasil, em todo o Brasil. São adquirentes lesados por obras abandonadas. Todos os dias a gente vê na televisão, no jornal, no rádio, gente reclamando de que pagou e não entrou e não recebeu. Esse episódio de Gravataí é um deles. Vocês estão envolvidos, digamos, em muitos outros. Conta um pouco essa tua história. O Jardins do Shopping de Gravataí, né, foi a primeira associação que nós criamos a pedido dos adquirentes para esse tipo de problema, que é obras abandonadas. E a forma de solução desse problema é a organização dos adquirentes em associação ou comissão de representantes. O Jardins do Shopping foi o primeiro empreendimento que nosso escritório cuidou, e foi em 2015, né, Daniela? 2015. No final de 2015, os adquirentes nos procuraram e foi o primeiro empreendimento, a primeira associação que a gente criou. De 2015 para cá, hoje são 14 associações de 14 obras abandonadas que o escritório cuida. Vocês tinham alguma afinidade com esse problema ou por que foram procurados? Exatamente pela expertise do escritório, que é direito imobiliário, sim, né? Sim. Então, por exemplo, Daniela já está no mercado imobiliário há mais de 10 anos, eu estou há 24 anos no mercado imobiliário, tendo trabalhado desde a época da Edel, Timeshare de Punta, lembra? Sim, sim. Depois a gente conversa um pouco sobre a história de vocês também. Né? Na verdade, nós fomos procurados por um adquirente, né? E esse adquirente ele tinha contato com os outros adquirentes. E daí nós fomos... de líder do... Isso, então nós fomos mapeando, depois de conhecimento desse que veio nos procurar, fomos mapeando os outros adquirentes, entendendo um pouco daquela obra, né, buscando o histórico da incorporadora e montando o quebra-cabeça, né, para poder entender o que aconteceu com aquele empreendimento. E dali nós começamos a mapear e buscar para formar essa associação, né, porque os adquirentes não tinham noção da comissão de representantes ou de que poderiam se formar como associação. Uma novidade que eu descobri conversando um pouco antes desse programa com os advogados é de que isso está previsto em lei, né? A quebra da Encol em 99 foi a melhor e a pior coisa que aconteceu para o mercado imobiliário. Quantas? Cerca de 7.400 famílias, 246 obras abandonadas no Brasil. Há 20 anos. A quebra foi em 99. Na realidade, ela começou em 94 e a decretação da falência foi em 99.
né? E com essa quebra da Encol, e repetindo, né, a melhor e a pior coisa que aconteceu para o mercado imobiliário. Sim. A pior porque foi uma hecatombe, né? Foi uma tragédia no Brasil. A exemplo do que aconteceu com a Soletur quando quebrou, quer dizer, milhares de consumidores lesados, né? Mas a parte boa é que um grupo de advogados em São Paulo se organizou e preparou um projeto de lei e levou ao Congresso, que virou uma lei promulgada em 2004 e que alterou a lei das incorporações, criando mecanismos de segurança para evitar problemas. Inclusive prevendo a formação de comunidades e associações, né? Exato, porque o que se identificou originalmente do problema é que os adquirentes, uma vez a obra abandonada, eles, para retomar, eles não têm conhecimento de nada da obra, não sabem nada do que está acontecendo lá dentro. E uma das questões da lei, ela criou incisos do artigo 31A a 31F da Lei de Corporações e criou mecanismos dos adquirentes acompanharem a fiscalização, a contabilidade, as vendas, para se acontecer alguma coisa, eles terem uma mínima noção de por onde começar depois. Ou seja, não apenas esperar a crise. Não esperar o problema, né? Antecipar, né? E efetivamente, por que isso surgiu, né, Afonso? Porque lá na época da Encol, na quebra da Encol, quando a Encol quebrou, a contabilidade era toda uma só, tinha um CNPJ para todas as 246 obras do Brasil, uma confusão patrimonial enorme, e os adquirentes se viram no pincel com uma falência de uma empresa, sem saber o que fazer, sem saber para onde correr, né? Vamos entrar um pouco nessas 14 situações. Elas estão espalhadas pelo Rio Grande do Sul lá fora ou estão mais concentradas, hein? Gravataí, Esteio, Porto Alegre, Xangri-Lá. Nós temos obras mapeando, nós temos 3 em Gravataí, uma em Esteio, uma em Xangri-Lá, né, um grande condomínio de lazer que tem lá, e as outras, 2 condomínios de Xangri-Lá, né, que é o Pátio Marbella e o One Atlântida House, e as outras em Porto Alegre. Sendo de Porto Alegre 6, tem uma em Novo Hamburgo também, Jardim de Luzia, e de Porto Alegre 5 da mesma construtora. O problema que levou a essa situação foi a situação da economia brasileira, da própria empresa. Houve, em alguns casos, má vontade. Como diz meu irmão, tem de um tudo. Sim. Tem de um tudo. Nós temos desde... a gente identifica, no momento que a gente faz esse mapeamento, que a doutora Daniela comentou, que a gente monta o quebra-cabeça do problema, a gente começa a tentar desenhar hipóteses, né? E nós temos desde, podemos até dizer, ilícitos praticados. Sim, isso. Nós podemos dizer de má administração, um passo maior que a perna, e podemos dizer também de empreendimentos que quebraram por crise econômica. Né? Então, que num determinado momento, com uma crise tão forte, não estavam preparados para aquele momento. Em que pé estão? Tem alguma situação que vocês já chegaram a terminar o processo todo ou não? Terminar ainda não, porque como bem falamos, é tudo recente, muito demorado. Quando você monta uma coletividade, ela demora um pouco para andar, mas nós temos, dos casos que nós temos, 3 estão mais avançados, né? O Lessa Gomes de Gravataí, nós estamos às vésperas da decisão judicial de solução. O One Atlântida House, nós fizemos um acordo, né, que envolveu o afastamento provisório da empresa e os adquirentes assumindo as casas. O construtor tinha entregue 32 casas, era para ter sido 160 entregue, 160, ele entregou 32. A associação entregou 38, mais do que o construtor, né? E o outro também que está bem avançado, nós estamos em tratativas com o Banco do Brasil, que é o Jardins do Shopping, que foi o primeiro, que começou em 2016, 3 anos de trabalho para a gente conseguir as tratativas com o Banco do Brasil, que está se responsabilizando para concluir a obra. Das 3 partes, das 2 partes, 3 poderíamos colocar a incorporadora, os adquirentes e o financiador, né? Quem é que fica, digamos, com a maior responsabilidade? Pois é. Quem tem sido, vamos dizer assim? Depende. Existe uma questão muito grave, que é quem é o agente financeiro.
e qual a atuação dele no empreendimento. E essa é uma discussão muito boa para a gente tocar, né? Porque a gente entende, em alguns casos, que há uma responsabilidade solidária do banco no empreendimento e outras não, que o banco é um mero agente financeiro. E isso é uma coisa muito relevante a discutir. Mas o banco não tem que cuidar do seu dinheiro? É pior, né? O banco tem que cuidar do dinheiro do povo, porque, por exemplo, Minha Casa Sim, Minha seu, Vida... maneira de dizer. Minha Casa Minha Vida é recurso federal. Sim, sim. Minha Casa Minha Vida é o seu dinheiro que está lá, né? Exatamente, os impostos. É bem mais sério, né? Mas por que a questão do mero agente financeiro? Porque mudou o tipo de financiamento no Brasil. E essa mudança do tipo de financiamento, nós podemos falar que vai ter bastante pano para manga. Pois é, nós estamos no final do primeiro bloco e nós vamos fazer um intervalo. Da volta, vamos conversar um pouco sobre a história de vocês. Quer dizer, nós foram apresentados, advogados, mas tem uma história pessoal. E nós estamos num programa chamado Nossas Histórias. Sim, sim, intervalo e já voltamos. Não sai daí. Nós estamos conversando com os advogados Rafael Paiva Nunes e Daniela Filter, do escritório Paiva Nunes e Filter, aqui de Porto Alegre. Nós vamos agora contar um pouco, conhecer a história dos advogados, dentro do programa Nossas Histórias, começando pelas fotos. Isso aí. Essa do Jardins do Shopping de Gravataí, que foi aquele empreendimento que nós conversamos, essa foi uma reportagem feita, se não me engano, pelo Jornal do Comércio, e diversas reportagens são feitas sobre o problema, porque realmente é relevância social, né? Sim, sim. Imagina, 286 famílias lesadas nesse empreendimento, né? Então isso foi uma reportagem que foi feita. Aí nossa festa dos 5 anos, que foi o ano passado, no Intercity Hotel, a gente recebeu 100 pessoas ali no evento, foi bem bacana. Outra foto. Daniela, nossa festa de 6 anos agora, onde foi lançada a logomarca com a Daniela sendo sócia nominal do escritório. Essa é uma foto da equipe, né, na Páscoa deste ano, quando a empresa sempre procura presentear, né, os colaboradores e fazer uma integração, né, de equipe. Quantos são na empresa? Hoje nós estamos em 19. Sim. 19 colaboradores. Essa é a logomarca nova do escritório, ali está o colibri. O colibri, Afonso, na verdade, como eu tinha falado, ele é a ave símbolo do corretor de imóveis. E como o escritório veio originário do direito imobiliário e eu era corretor de imóveis, então o uso da logomarca do colibri foi trazida para o escritório, para identificação com o mercado imobiliário. Bom, aí em 2009, né, minha formatura, minha colação de grau pela Uniriter, né, foi uma festa na Fiergues. Outra foto. Eu colei em gabinete. Em 2011, eu tive um problema de saúde no último semestre e aí eu não consegui me formar com a minha turma, infelizmente, e acabei me formando em gabinete. Por isso que eu tô sem a toguinha ali que a Daniela tem, né? Essa turma que eu não consegui me formar foi uma turma muito bacana, lá da Uniriter também, a mesma faculdade de Daniela. Aí, o escritório é muito vinculado ao direito imobiliário e essa é a diretoria, estou eu lá na direita, lá no fundo, essa foi uma das diretorias da GADI, Associação Gaúcha de Advogados de Direito Imobiliário, onde nós participamos, né? Aí a vista do nosso escritório atual. Que fica onde? Aqui no Fiatesse, aqui naquele prédio que a Rossi construiu ali no 4º Distrito, aqui em Porto Alegre. O início do escritório, quando me formei, como eu era corretor de imóveis, acabei montando o departamento jurídico da imobiliária que eu trabalhava há 12 anos, que é a TIV, né? Isso é um congresso de direito de família, né, que eu participei agora em junho, com a ministra Nancy Andrighi, né, e foi bem... além da nossa área de associação de obras inacabadas, a gente também tem a parte patrimonial de direito de família, né? Direito de sucessão, assim. Isso, atuamos bastante nisso.
Nosso escritório sempre prima por conhecimento, aí está uma parte da equipe do escritório num congresso promovido pela HDI. Câmara de Vereadores de Gravataí, nós realizamos diversas assembleias e nós nos apoiamos na Câmara de Vereadores porque normalmente é uma coletividade grande, né, Afonso? Então aí, olha só, a turma, aí tem uma parte do pessoal que foi numa das assembleias que a gente fez da coletividade. Aí meio que ficou invertido, esta foi a primeira logomarca do escritório. O escritório começou como Rafael Nunes e depois virou Paiva Nunes e Filter Direito Imobiliário. Deu o gancho aí. Na verdade, antes disso, até não tá aí a logomarca, houve uma transição de Rafael Nunes para Paiva Nunes e de Paiva Nunes para Paiva Nunes e Filter. Você é de Porto Alegre, Rafael? Porto Alegre, graças a Deus. E a Daniela? Eu sou de Canoas. Canoas, pertinho aqui. Cidade vizinha. Como é que foi a formação? A minha formação eu entrei em 2002, né, na faculdade, fiz... Mas a formação, digamos, foi, digamos, primária e secundária? Sim. Faz bastante tempo. A não ser que não entrasse direto na faculdade. Não tropecei na faculdade. Eu fiz todo o meu primeiro grau e segundo grau também em Canoas, né, em escolas particulares. Depois eu me casei, depois tive meu filho, né, e fui prestar vestibular. Então entrei para a Uniriter, né, em 2002, me formei em 2009, né, colei grau também. Não colei com a minha turma, deixei para o outro semestre, né. Me formei em 2009 e em 2011 eu entrei para pós-graduação, né, em Direito Imobiliário pelo Instituto, pelo IDC, e foi aonde, né, eu visualizei um nicho de mercado e foi onde eu me apaixonei pelo assunto, né, pela essa área do direito. Imobiliários. Isso, direito imobiliário. E a ideia da profissão, como é que ela surgiu? A minha profissão... É da família, não? Não, um pouco, né? Eu fiz o segundo grau como técnica em Química. Né? Olha aí. Me dei conta que eu precisaria atuar como uma empreendedora e não como uma funcionária, né? E comecei a buscar aquela profissão. Eu tinha uma tia que... A tua ideia era não ser empregada, né? Não ser empregada. Ser empreendedor. Exatamente. Desde muito isso? Oi? Desde muito isso? Desde muito, né? Eu fiz trabalhei como técnica em Química, né? E depois disso eu comecei a buscar uma área que eu não estava feliz, né, com essa área de técnico em Química. E fui buscar uma profissão que eu me realizasse. E com isso eu tinha uma tia na família, né, que ela era advogada, ela era concursada da Justiça do Trabalho. Depois disso ela foi atuar no direito civil. E foi me inspirando, né, a buscar a minha profissão. Infelizmente, ela faleceu antes de eu me formar, né, mas me deixou o legado, né, não teve filhos, me deixou essa motivação e essa paixão, né, pela Você está profissão. gostando da profissão? Nossa, muito, né? E aí, Rafael, tu? Nós dois, quando falamos em direito, a gente brilha os olhinhos. Para nós é realmente uma paixão. Para nós não... A Daniela chega muito cedo no escritório, chega às 7h30 da manhã. Eu saio muito tarde do escritório, porque eu chego depois dela. Então eu saio do escritório 9, 10 horas da noite, normalmente, com discussões familiares quanto a isso, mas isso é outro assunto. Claro. Né? Tem uns 4 blocos para falar sobre isso. Mas a gente é muito apaixonado pela nossa profissão. E a tua formação foi tudo aqui em Porto Alegre? A minha toda em Porto Alegre, começando em colégio de freiras, saindo rapidamente, Nossa Senhora do Brasil, saindo rapidamente, né? Aí depois o Inácio Montanha, eu sou um ex-juliano, do Júlio de Castilhos, um dos colégios tradicionais politizados aqui do estado. Fez todo o tempo? Sim, o segundo grau no Júlio de Castilhos. E depois... E já foi nos bons tempos ou ainda nos bons tempos? Ainda na saidinha dos bons tempos. Né? Porque é famoso, né? O colégio, sim, pelo preparo que fazia. Né? É o colégio que formou Brizola, que formou Paixão Cortes, que formou o movimento tradicionalista aqui do Rio Grande do Sul, né? E muito politizado. Só que
eu demorei bastante para entrar na faculdade, né? Então eu sou um formando tardio. Eu entrei na faculdade com 34 anos. Já. O que eu vou dizer que recomendo, viu? Porque na faculdade, você fazer a faculdade mais maduro, toda a faculdade é muito mais simples. Os problemas que são falados lá você já viveu, né? Direito de família, você já separou. É que tu fez ao contrário, né? Tu vivenciou o direito imobiliário, né? Depois tu foi... Porque o direito imobiliário, e bem lembrado por Daniela, o direito imobiliário veio de uma necessidade que eu senti na atuação como corretor de imóveis. Sim. Sim. Então, como corretor de imóveis, vinha advogados fazer assessoria e, às vezes, advogados bem intencionados por ajudar um amigo, um parente, alguma coisa, mas não afeitos à nossa área, que é uma área tão especializada, né? E eu senti, olha, tem aí um aprimoramento que eu preciso e que eu posso, de repente, colaborar um pouco mais no mercado do que como corretor, né? Esse trabalho assim, forte de você junto a adquirentes lesados por obras inacabadas, esse veio social também. Ele surgiu ao longo do tempo, como é que foi? Porque haveria, digamos, talvez setores em que mais rentáveis do que esse trabalho deve ser um trabalho, digamos, cansativo, inclusive, né? Afonso, ele é muito cansativo. Os adquirentes, eles já foram lesados, já foram enganados. Então, eles olham com bastante resistência à mobilização, porque eles pensam, é mais um para ganhar dinheiro em cima de nós, sabe? E isso é muito desgastante, porque até a gente demonstrar que efetivamente eles precisam de apoio jurídico e até entenderem o problema, e aí pela ignorância é desconhecimento, né? Sim. Até pela ignorância, pensam que podem ser enganados novamente. Nós temos um grande trabalho de convencimento, porque a gente, na realidade, é procurado normalmente por um pequeno grupo de adquirentes. Exemplo, o Jardins do Shopping, nós fomos procurados por 6 adquirentes. Hoje a associação tem 158. Até esses 152 entenderem que o escritório está lá para ajudá-los e não para ser mais um a lesá-los, é muito convencimento, é muita assembleia, é muita discussão, né, Daniela? Rafael e Daniela, nós estamos no final do segundo bloco. Nós vamos fazer um intervalo e na volta vamos conversar um pouco mais sobre o próprio escritório, que eu acho que vocês também não se resumem apenas nesse tipo de atuação, né? Porque ele é bem mais amplo. E vamos falar sobre isso. Um intervalo e já voltamos. Nós estamos conversando com os advogados Rafael Paiva Nunes e Daniela Filter, do escritório Paiva Nunes e Filter aqui de Porto Alegre. Nós já conversamos sobre uma atuação forte desse escritório junto a adquirentes lesados de obras inacabadas. Falamos também da história pessoal de cada um deles. Vamos conversar um pouco sobre o perfil do escritório Paiva Nunes Filter, que não é apenas, digamos, nessa área mais social, e sim é bem mais abrangente, né? Até porque vocês são os únicos advogados do escritório? Não, nós somos os sócios do escritório, né? Sim. E nós temos um corpo lá de 17 colaboradores atuando conosco, desde administradores a advogados, né? Então, nosso escritório ele sempre prima para colocar nos lugares pessoas que tenham as qualificações adequadas. Exemplo, o nosso administrativo é um administrador de empresas. Sim. Né? O nosso coordenador de produção é alguém que veio de grandes corporações, porque nós convidamos para atuar na relação com o nosso corpo jurídico. Então, nós aprimoramos os departamentos da empresa e, desde o começo, a gente fez algo bem empresarial, né? Daniela, tu falaste em direito sucessório, de família, etc. Vocês atuam forte nessa área também? Sim, nós atuamos nessa parte da sucessão direito empresarial, né? Sucessões, né, familiares, questões de inventário, partilha, né? E com isso a gente abrange então aquele patrimônio que com o falecimento da pessoa,
inclusive não só com falecimento, mas também com a parte de divórcio, né? Formais de partilha, regularização desses bens, né? Não só o bem em si, mas toda a cadeia que vem, né? Porque por vezes o pai faleceu, mas o avô já havia falecido, né? Então a gente olha para como está o imóvel documentalmente e como hoje o imóvel é de fato, né? Então a gente atua regularizando todo aquele imóvel para ele ter um valor de mercado, né? Também para ficar ou nos bens dos herdeiros. Quer dizer, nós estamos falando de sucessão imobiliária e não sucessão empresarial, né? Isso é importante, né? Isso é muito importante, mas e por que é importante? Às vezes estão ligados. O que acontece? Existe algo chamado holding familiar, né? Que é a organização sucessória, que também nós atuamos. Então, por exemplo, nós vamos morrer um dia, empresa não morre. Sim. Então, o que acontece muitas vezes é as famílias organizarem o patrimônio, tirar da pessoa física e botar numa pessoa jurídica, para que caso aconteça o evento morte de um dos donos do patrimônio, não há aquele engessamento do inventário. Automaticamente as ações são transmitidas e a empresa e o patrimônio continuam circulando. Agora, em função de mudança de legislação, é uma pergunta de fazer uma consulta pública de graça, né? Ou seja, quando alguém que compra um imóvel, é interessante que ele coloque no nome dos filhos já, de cara, com, digamos assim, com direito de usufruto. Qual é a orientação que normalmente vocês dão para esses casos? Ou cada caso é caso? O consultivo do escritório visa identificar qual é a melhor alternativa para a família, né? Porque a melhor alternativa não existe, Afonso, uma receita de bolo. Sim. Né? Então, em algumas famílias é interessante que haja essa divisão de nua propriedade e usufruto. Sim. Em outras famílias é interessante que haja todos os bens, que se faça todos os bens numa pessoa jurídica. Sim. Então, cada família é analisada no perfil da família, identificadas suas necessidades e apresentado um formato adequado para aquela organização patrimonial. Porque a sucessão, digamos assim, às vezes é muito burocratizada quando ela digamos, tem que fazer primeiro o inventário, etc. Hein, Daniela? Sim, você faz o inventário. Como eu digo, né, o inventário é matemático, né? Você traz os bens do falecido com os herdeiros, né? E faz a divisão, né? Quem vai herdar o quê, dependendo também do regime de casamento. Então, ainda esse é digamos, o processo mais natural, ou seja, através do inventário, da pessoa que mora e o inventário. Não é, digamos, se antecipar no sentido de transferir a propriedade para a segunda geração, nesse caso, a terceira. Depende da realidade, né? Até porque tem os impostos, né, que são... Porque, Afonso, assim, ó, se você transfere o patrimônio hoje, você vai pagar imposto de transmissão, de doação. Sim. Né? Porque o filho, vamos dizer, ele não tem patrimônio dinheiro para adquirir. Claro. Então você vai ter que ali arcar com uma despesa que é o imposto. E o imposto, ele é pago agora ou é pago quando houver a sucessão. Então, daqui a pouco você diz assim, poxa vida, vamos transferir o bem para os filhos hoje. Tá bom, qual é o patrimônio? 2 milhões. Bacana. Nós vamos gastar 60 mil, 50 mil para fazer isso agora? É adequado? É o momento? Seria de imposto? De imposto, de escritura, de registro. Sim. Então, se identifica qual é o melhor momento para que a coisa ocorra. E não necessariamente, e até contrariando um pouquinho o cliente às vezes, o cliente às vezes vem com o formato que ele quer e ele acaba ou concordando com aquele formato ou entendendo que não é o melhor formato para aquele momento. Né? Qual é o outro setor do escritório que é, digamos assim, que vocês atuam com bastante intensidade? Muito na parte, por exemplo, ainda com dificuldades, na parte, por exemplo, de adjudicação compulsória, quando o adquirente quitou o seu imóvel e não consegue a escritura para o seu nome.
regularização da titularidade, exemplos, o capião, né, que o cidadão tem imóvel há 10, 15, 5 anos no seu patrimônio, na sua posse e não tem o título do imóvel. E a gente atua bastante também na liberação das hipotecas. O construtor fez uma hipoteca com o banco, vendeu para o adquirente, mas não liberou a hipoteca com o banco. Sim. E a gente trabalha muito, quando o imóvel está quitado, na liberação dessa hipoteca. Tem uma súmula, a súmula 308 do STJ, que regula essa relação e nós aplicamos isso para liberar a hipoteca do imóvel dos clientes. Mas o capião se faz muito ainda hoje? Muito. É? Aliás, quando eu fiz a faculdade, eu não sei se Daniela também, mas quando eu fiz a faculdade, tem duas coisas que eu imaginei que eu nunca ia ver. Ausente, a pessoa que some, aquele que vai comprar o cigarro e não volta mais. Sim. E o uso capião. Eu pensei que não ia existir. Todo mundo acha que não vai fazer uso capião. Eu achei também, né? Afonso, eu vou lhe contar assim, ó, ele deve ser a terceira ação com maior número de incidência no nosso escritório. O uso capião não existe em propriedade pública, não, né? Não, imóvel público... Depende. Há controvérsias. Se o imóvel público não cumpre uma função pública, sim, em alguns casos pode haver uso capião. Mas a jurisprudência é muito resistente a isso, né? Mas assim, ó, o que é um bem público? Uma escola é um bem público, uma praça é um bem público e cumpre uma função pública. Agora, uma empresa, um imóvel de uma empresa pública não necessariamente seja um bem público. É muito lindo, né? Uhum. Além disso, nós trabalhamos também assessorando os contratos, né? Ah, sim. A assessoria de contratos de compra e venda, de cessão de direitos. Inclusive, nós fazemos toda a parte de busca de certidões, né? De verificar se os documentos do vendedor, do imóvel e do comprador estão ok, né, para poder dar uma segurança jurídica, né, nessa compra. Então a gente faz bastante essa assessoria. Isso os corretores faziam e fazem ainda bastante. Deveriam fazer mais, né? Deveriam fazer mais. E uma das questões que a gente assessora muito são meus colegas corretores. Né? Então, a gente costuma efetivamente isso que a doutora Daniela disse, que é porque a comissão, né, envolve também um trabalhinho, não necessariamente só de receber. Só a aproximação das partes, né? Mas assim, ó, é que, vamos lá, a profissão de corretor de imóveis, na verdade, há muita informalidade ainda no corretor de imóveis. E aquele corretor de imóveis que é o profissional, aquele que se engaja na profissão, esse tira todas as certidões perfeitas, nem precisa de um advogado. Mas o advogado está ali para quando há alguma situação diferente. Uma pergunta, né? mais ampla, para ir já concluindo, né? E a burocracia? Você ouve falar tanto que chega governo e sai decreto, mas as coisas ainda são difíceis, né? Ainda se exige cartório para tudo, ou já diminuiu bastante isso, digamos, dentro do pouco tempo que vocês têm no escritório junto? Afonso, ela é necessária. Por quê? Ainda parte da burocracia é extremamente necessária, porque ainda há muita fraude, ainda há muita lesão, ainda há muito jeitinho, e a burocracia ela evita muitos jeitinhos. Ela é ruim, mas ao mesmo tempo ela ainda é necessária no Brasil. Todo esse problema brasileiro que está envolvendo agora a corrupção, de alguma forma aguçou um pouco essa questão também, ou seja, está todo mundo começando a desconfiar mais do que desconfiava antes, ou não? É extremamente relevante. Isso é importante até pela segurança jurídica de todos, né, que compram, quem está vendendo quanto quem está comprando, né? Porque quando você faz o ato da compra e venda, vai aparecer um problema lá mais para frente, né? Então, você tem que se certificar de que obteve todas as documentações necessárias para poder ser um adquirente de boa-fé ou não ter lesado credores, né? Isso tudo é importante para... Na segurança jurídica, a burocracia é boa. Daniela e Rafael, muito obrigado pela sua presença, de vocês. Foi bem interessante, foi acima da minha expectativa, porque vocês estavam atuando num setor que talvez apareça muito pouco, proporcionalmente à sua gravidade para o grande público, e nós conseguimos trazer uma parte disso
para os nossos telespectadores. Como de modo especial, eu quero agradecer a audiência deste programa, prometendo estar de volta sempre às terças-feiras, às 8h15 da noite. Muito obrigado e até lá!